realidade vão abrir umas candidaturas, mas que são referentes ao ano de 2008, que não são deste ano. Mas como houve um compromisso político que em 2007 ia haver candidaturas, como elas não são possíveis, para eludir a questão, abre-se uma pré-candidatura. Uma coisa, não é pré-candidatura, que eles não podem dizer que é pré-candidatura. É um período especial de candidaturas. Portanto, há sempre uma maneira de contornar os coisas. Quando me lembro de 2006, também, outra das medidas deste governo acabou com a eletricidade verde. A eletricidade verde é utilizada pelos agricultores na rega. Portugal é um dos países onde a eletricidade é mais cara em toda a Europa, e num país como o nosso, que tem muito sol, o problema é a água. E então os agricultores que são competitivos são aqueles que têm regadio. Este governo cortou esse apoio que existia desde 1992. Portanto, acabou com ele, mas diz que defende muito a agricultura competitiva e é um governo que promove este governo. Para clarificar a questão do Alqueva, não somos contra o Alqueva, nunca fomos. Acho, pessoalmente, e acabo também, 400 milhões de euros do desenvolvimento rural que podiam ser aplicados em outro tipo de situações para um projeto que de agricultura tem referências. A agricultura, apesar disto tudo, na minha perspectiva, é um setor estratégico. Só o governo, como o português, é que não vê isso. Só o primeiro-ministro, como temos, é que diz que se pudesse acabava já com os apoios todos à agricultura. A agricultura possibilita a garantia alimentar. Nós hoje não a temos, como eu já vos demonstrei pelos dados que existem. Mas, se forem feitas políticas acertadas, permite-nos uma maior independência energética. Não é só com os biocombustíveis. Estamos a falar de biocombustíveis de segunda geração, em que se pode fazer álcool através de palha, de celulose. Esse é o caminho que vamos aqui trilhar, de certeza, porque há aqui uma coisa que é inevitável. Com o petróleo a subir até $100 o barril, os cereais vão atrás deles, porque há aqui uma fonte alternativa. E isso nunca existia. Há 10 anos isto não existia. E as pessoas não querem ver que as realidades são outras. Terceiro, a agricultura é a base do equilíbrio territorial. Não há dúvida nenhuma. Pensem-se nos povos. É também grande responsável pela gestão dos recursos naturais. Há muito ambientalista, mas os ambientalistas falam muito e agem pouco e não têm terra. O setor agrícola tem 82% do território nacional. Portanto, se há que gerir recursos naturais, tem que ser os agricultores. E, sem dúvida, embora não seja reconhecido, o grande agente contra as alterações climatéricas é o setor agrícola. Poucas vezes se reconhece isso, mas o tempo vai-nos dar razão. E, sem dúvida, que é também no setor agrícola, e apesar dos vários cenários de fome no mundo e que os biocombustíveis não chegam, é um fator de inovação e desenvolvimento. Aqui não posso deixar de falarmos OGMs. A Europa não pode viver aliada do mundo, a Europa não pode isolar-se e dizer eu não quero produzir OGMs porque isso faz-me mal, porque é nocivo, e depois importa de toda a parte do mundo OGMs de toda a forma, como na soja, que é toda OGM, mas não posso produzir cá no espaço europeu. Nós não vivemos sozinhos e por isso temos que acompanhar o desenvolvimento. Muito obrigado. E gostava de saber, estamos em outubro, hora de balanço, o que é que aconteceu estatisticamente e realmente aos agricultores portugueses na candidatura aos fundos comunitários. Eu senti essa dificuldade, fui lendo vários reparos e várias chamadas de atenção, gostava de perceber o que é que sucedeu. Agora que terminaram. Sucedeu uma coisa muito simples. O governo utilizou o simplex, que se transformou em complexo. O sistema arrancou tarde e funcionou com grande esforço das organizações, que viram-se, no fundo, com um problema entre mãos e que fizeram as candidaturas trabalhando noite e dia. Mas não conseguem fazer milagres e ficaram de fora cerca de 30 mil agricultores. Durante estes 10 anos houve um esforço muito grande para que todos beneficiassem das ajudas comunitárias. Trata-se de dinheiro 100% comunitário e este governo colocou 30 mil agricultores fora do sistema. Para verificar a terceira dos problemas que existem na agricultura, eu
Queria fazer uma pergunta que tem um bocadinho a ver com a atividade parlamentar do CDS nos últimos dias. E assim, como é sabido, há neste momento em Portugal uma lista onde aparecem os contribuintes que devem ao FIS. De acordo com as últimas notícias, já estão nessa lista empresas e cidadãos individuais. O CDS propôs uma questão de transparência e de igualdade que também houvesse uma lista daquelas que são as dívidas do Estado perante os privados. Quando falamos de Estado, estamos a falar de administração central, empresas públicas, institutos públicos e também câmaras municipais. O Partido Socialista entendeu que essa lista só pode ser a lista das dívidas que os ministérios têm em sentido estrito perante os particulares, perante, por exemplo, os institutos públicos. O que eu gostaria de saber que diz o Conselho é qual o conhecimento que tem de onde está a maior fatia das dívidas que o Estado, para além de mais, a maior fatia das dívidas que o Estado tem perante os particulares, perante os agricultores, especificamente para o setor agrícola. As dívidas que o Estado tem para com as empresas são enormes. No caso do setor agrícola, para além desta que todos têm no IVA, tem também a ver com os atrasos nos pagamentos. Os agricultores portugueses são sempre os que recebem mais tarde em toda a Europa. Por problemas burocráticos, por mau funcionamento dos controles. É uma coisa que nunca nenhum governo conseguiu resolver, seja ele que governo fosse. É um dos grandes problemas que também tem aqui a ver com a questão há bocado colocada. Um dos grandes problemas da agricultura portuguesa foi a ineficiência da administração na utilização dos dinheiros. Eu já assisti a uma barragem inaugurada 15 anos depois de ter entrado no projeto, 3 quadros comunitários de apoio depois, na altura já não servia para nada, porque a razão por que ela tinha sido feita já estava completamente ultrapassada. Mas pronto, foram 3 quadros comunitários, foi à portuguesa. E isso hoje, nenhum negócio aguenta isso. As coisas têm que ser rápidas, têm que ser na hora, não podemos estar N anos à espera de uma decisão.